pode ver. E o convidado dessa semana é o professor Ian, querendo dar boas dicas, né? Agora vamos começar com o vídeo de perguntas. Primeiramente, por que você fez essa profissão de professor de matemática? Agradeço aqui o convite, né, de vocês para a participação no podcast, né, e incentivo muito, né, um trabalho muito legal e que gera informação, né, não só para a escola, como para toda a comunidade da cidade, né. E respondendo a primeira pergunta, por que escolher a docência, né? É um fato curioso porque antes, assim que eu terminei meu terceiro ano, eu prestei o meu primeiro vestibular, né? Sendo aprovado no curso de administração de empresas pela Universidade Estadual do Maranhão também. Só que, não me identificando tanto com o curso, eu cheguei a cursar menos de 3 meses e desisti do curso, né? Isso no campus de Bacabal e segui a São Luís, né? Fui estudar, fazer curso pré-vestibular lá e tentar um novo curso. E eu sempre gostei muito da área de exatas, né? E acabei escolhendo a disciplina que eu tinha mais afinidade, que era a disciplina de matemática. Assim, prestando vestibular mais uma vez e sendo aprovado no curso, né? E assim, o que me motivou muito a área de docência, e eu tinha esse exemplo lá dentro do nosso curso, que muita gente estava lá porque só queria um diploma, né? Só queria ter um curso superior. Muitos já diziam que não iriam exercer a carreira de professor. E a partir dos estágios, das práticas curriculares, né, onde a gente tem um maior contato com a sala de aula de fato, é onde você vai começando a gostar, né? É onde você diz assim, é isso que eu quero. Então, a partir dos estágios, das práticas curriculares, foi onde eu vi que o que eu queria exercer para a minha vida realmente seria a docência. E como você descobriu aqui a cidade de Matonas, como foi a sua vida para cá? Assim, né, é uma situação engraçada porque eu ainda não conhecia o IEMA, de fato, né? Eu pensei que era uma coisa bem restrita a São Luís. E em uma oportunidade, um seletivo, uma coordenadora minha de um programa que a gente tem lá no curso superior, que é o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, ela me falou: Rian, você conhece o IEMA? Me apresentou o IEMA, me apresentou o modelo e disse: olha, está tendo um seletivo, né? E há vagas para São Luís. Por que você não tem? Eu fui e tentei, só que não foi aprovado para São Luís. Só que eu creio que a minha inscrição continuou salva no cadastro, né? Como a gente tem hoje um banco reserva. E me ligaram e perguntando se eu não gostaria de aceitar uma oportunidade em Matões. Só que aí é que vem a parte engraçada, né? Porque próximo a São Luís, onde eu residia, tem uma cidade chamada Matões do Norte. E eu não conhecia Matões aqui em Maranhão de fato, né? Então eu aceitei o convite, só que após chegar a minha carta de apresentação, que eu montei lá que só tinha Matões, eu estranhei, né? E disse: deixa eu pesquisar aqui. Quando eu olhei a distância de São Luís até Matões, eu disse: não, eu confundi as cidades. Mas eu acredito muito que era o destino, né? Que eu tinha que vir para cá, eu tinha que trabalhar aqui, eu tinha que viver novas experiências. Então, de fato, eu não conhecia a cidade, mas hoje já me sinto, né, uma pessoa bem adaptada à cidade. Já me sinto até um Matões, já vão fazer 4 anos que eu estou aqui e é uma cidade muito agradável, né? Hoje se tornou minha casa. Qual foi a primeira impressão da cidade de Matões? A primeira impressão que eu tive da cidade de Matões porque assim, eu venho de Bacabal, né? Morei em Bacabal, morei em São Luís, e assim que eu cheguei em Matões é um contraste, né? Porque quando você vem de uma cidade muito maior, uma cidade menor, o estilo de vida é totalmente diferente. Só que o estilo de vida de Matões casa muito com o que eu gosto. É uma cidade bem tranquila, é uma cidade pacata, onde o índice de violência é baixo, né? As pessoas são muito receptivas, muito acolhedoras, e isso aí foi principalmente o que chamou minha atenção, né? Das pessoas aqui serem prestativas, acolhedoras, né? Então a impressão que eu tenho de Matões é isso, né? Que é uma cidade bem acolhedora a quem chega aqui.
Como foi sua primeira experiência ministrando a aula? Se o senhor já teve alguma experiência negativa com isso? Pessoal, assim que eu me formei, antes de vir aqui para o IEMA, de fato, o IEMA ele é a minha primeira experiência em uma escola, de fato. Mas antes, eu trabalhava em um cursinho solidário. O que era esse cursinho solidário? Alunos que não tinham condição de pagar esse cursinho, ele era ofertado pelo instituto, né, do governo do estado em parceria com a UFMA, né? Então, a gente fazia com que esse cursinho, esse pré-vestibular chegasse a esses alunos que não tinham condição de arcar, né? E, além disso, eu também ministrava mini cursos no Supermercado Mateus, né? O Supermercado Mateus ele tem uma universidade chamada UMA, que é a Universidade de Líderes, aonde o supermercado capacita os seus próprios funcionários. Eles ofertam cursos de matemática básica, português, informática, de vendas, de logística, de acordo com cada setor, né? Então, o IEMA, de fato, foi a minha primeira experiência em um colégio, em uma escola. E aí foi um grande desafio, né? Pelo nome que a instituição tem, pelo peso que hoje a gente sabe que o IEMA é a referência da educação pública no nosso estado, né? No meu estado é o IEMA. Então, falar sobre uma situação desagradável, eu acho que eu não tenho nenhuma situação desagradável até hoje. Eu acho que o que torna desagradável, tornaria, como já aconteceu uma ou duas vezes, assim, no momento de aula, eu ter que pedir para um aluno se retirar da minha aula, né? Eu acho que isso para todo professor é um momento desagradável, né? Mas dentro da minha carreira como profissional até aqui eu não tive nenhuma coisa que eu tenho que me queixar de forma negativa. Como foi sua época de estudante e por qual motivo surgiu o TDB? A minha vida de estudante, gente, eu comecei a minha educação infantil, né? No colégio de padres, né? Lá em Bacabal. O antigo jardim, né? Que a gente chamava, fiz o jardim, o ensino fundamental menor lá até a 4ª série, né? Tive uma experiência na 5ª série, na rede estadual, só que só passei um ano lá, né? Tipo assim, há muito tempo atrás a gente sabe como era o problema de educação no estado, né? Tinha muita falta de professores, então isso, meu pai detectou que não seria bom para mim, né? Mesmo vindo de uma família humilde, né? Mas meu pai sempre se preocupou em ofertar uma educação para mim. Mesmo fazendo esforço, eu posso dizer que praticamente 99% da minha vida eu estudei na rede particular, né? E assim, fiz o meu ensino fundamental maior na rede privada também e concluí meu ensino médio também na rede privada, né? Então, eu me lembro assim que eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Então, por exemplo, você tem muita afinidade com as disciplinas, né? Então, hoje, por exemplo, eu venho dizer, por que o senhor gosta de matemática? Eu gosto por causa de um professor que eu tive no ensino fundamental 2, né? Que de 6ª até 8ª série, eu era louco com matemática, de fazer exercício, de chegar em casa, resolver, de estudar. Tipo assim, meu pai nunca foi um pai de me cobrar, eu sempre tive muita liberdade. Por exemplo, meu pai chegava e disse, olha, você tem que estudar, você tem que fazer atividade, você trouxe dever, você tem prova. Então ele nunca teve essa preocupação comigo, né? Eu sempre fui, mesmo acho talvez naquela época, né, a gente usando essa palavra, mas eu sempre fui proativo para os meus estudos, né? Ninguém nunca precisou mandar. E o exemplo está aí, né, gente? A gente sabe que a gente que vem de uma família humilde, a gente sabe que a única coisa que vai transformar a vida da gente é a educação, né? E assim, brincando desse apelido TDB, isso aí foi uma brincadeira de tempo de escola, né? Que alguns colegas, eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa bacana, um cara parceiro, um cara amigo, aí colocaram esse apelido TDB, né? Que diziam que era tudo de bom. Você é conhecido como uma pessoa que dá conselhos da vida para os alunos. E
na sua época de estudante, tem que fazer esse papel. Adriano, eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque assim, a gente tem pessoas que nos incentivam, é muito marcante para a nossa evolução como pessoa, como estudante, como profissional, né? O meu maior exemplo de incentivador é o meu tio, né? Eu tenho um tio, o nome dele é Luciano, ele para mim é o segundo pai, né? Foi um cara que sempre financiou muita coisa na minha vida, né? Principalmente parte de estudo, né? E ele sempre me dizia que estudar e trabalhar era a soma perfeita para o sucesso, né? Então lembro muito das palavras dele, dizendo para estudar, para batalhar, para deixar às vezes vaidade de lado e se concentrar no objetivo, que mais cedo ou mais tarde os frutos seriam colhidos, né? Então eu realmente, às vezes uma vez por semana, ou quase toda aula mesmo, eu sempre gosto de tirar alguns minutos para dar esse choque de realidade, né, nos alunos. Porque, por exemplo, às vezes eu acho que falta muito isso, né? Às vezes o aluno, a pessoa, ele está muito preso a isso, a vida cômoda que ele tem, de estar na casa dos pais, de não ter aquela ambição saudável, de terminar os estudos, de pensar no próximo passo, né? E eu sempre digo para vocês que são minhas alunas, aos colegas de vocês, as outras turmas, que, assim, Matones é muito pequeno para todos os sonhos que vocês têm, né? Então, vocês têm um mundo aí para conquistar, basta vocês quererem, né? Basta vocês se dedicarem, basta vocês estudarem e basta vocês se dedicarem duro para isso, né? Então, nada vai ser fácil, eu costumo dizer isso aqui para vocês. Quando eu digo, gente, quando vocês forem lá para a faculdade, vocês acham que o professor do ensino superior vai ser como um professor aqui da educação básica, que vai querer te motivar, que vai pegar no teu braço, que vai te anular para fazer isso ou aquilo? Não vai, gente. Então é uma outra realidade. É aí onde vocês começam a perceber a vida adulta. É quando vocês forem para o ensino superior, é quando vocês tiverem o primeiro trabalho de vocês, as responsabilidades. Mas tudo isso é um processo, né? Quantas vezes eu saía do meu trabalho cansado, 5 horas da tarde, ia para a UEMA, saía da UEMA 10 horas da noite, ia para casa, todo dia isso. Chega um momento que a gente não entende por que a gente passa por. E como eu digo, né? A gente que vem de família humilde, que pega ônibus, que não tem um transporte para ir, aí parece que é mais difícil ainda. Mas só que isso é prazeroso. Porque quando tu começa a colher os teus frutos, quando tu te forma, quando tu arruma um bom emprego, quando tu passa no concurso, tudo isso é recompensador, né? E você começa a sonhar, e você ter aqueles sonhos e você poder realizar com o suor do seu trabalho, né? Então eu acho que, além de só dar aula, a gente como professor também tem que ter aquele momento de ser incentivador. A você, porque é um bom professor, vocês consideram? Bruna, ser um bom professor para mim, porque eu acho que a gente pode separar um pouco aí, ser um bom professor e ser um bom profissional, né? Porque se eu disser o que é um bom professor é aquele que sabe o conteúdo, tem domínio do conteúdo da sua disciplina e vai passar isso para vocês, né, com maestria. Então, para mim, isso é ser um bom professor de matemática, é ser um bom professor de biologia. Só que para mim também ser um bom professor é um bom professor que tenha um domínio, porque às vezes o professor ele tem um domínio do conteúdo, mas ele não consegue transmitir aquele conteúdo para o aluno. Então, para mim, o bom professor é aquele que cria estratégias de como aquele conteúdo vai chegar no aluno, é aquele professor que ele está sempre inovando, né? É aquele professor que ele está sempre ali em parceria com os alunos dele, é um professor que ele é assíduo na escola, o professor ele cumpre o seu horário de aula, é um professor que ele esteja sempre presente nas atividades dentro da escola ou fora da escola que envolvam a educação.
Então eu acho que ser um bom professor é isso. E eu acho que não sou eu que devo me considerar um bom professor. Quem deve me considerar um bom professor são vocês, são os outros colegas de vocês, né? Então eu me considero um bom profissional, porque eu cumpro com o que eu tenho de cumprir nas minhas atividades, né? Agora, dizer se eu sou um bom profissional ou um bom professor, eu creio que passa muito pelo alunato, né? Eu sempre digo isso aqui. Às vezes a gente tem os conselhos de classe, a gente tem esses momentos de reunião, e eu digo para vocês não hesitarem quando questionarem como é o professor em sala de aula. Aí eu sempre falo da crítica construtiva, né? E eu absorvo muito isso. Quando eu vejo alguém falar, o professor Rian, a gente queria que ele fizesse isso, assim, assado. Então eu tomo isso como uma ferramenta, em algo que eu preciso melhorar. Eu tomo isso como uma crítica. Então, para mim, quem são os meus juízes aqui, se eu faço um bom trabalho ou não faço um bom trabalho, são os meus alunos. Isso até irmãos, como é esse relacionamento? Eu tenho, meus pais moram em Bacabal, né? Eu tenho uma irmã, o nome dela é Mariana, ela é autista, né? Ela tem 25 anos. E assim, a minha relação com os meus pais é muito boa, né? Com minha irmã, tenho uma filha, né, de 5 anos de idade, que mora em São Luís. E assim, gente, família é a base de tudo, né? A família é aquele eixo que você sempre vai poder contar. Às vezes eu escutei isso uma frase, que todos nós temos um orbital, né, que a gente sempre volta. E o lugar onde é o nosso ponto seguro é a nossa família, né? Agradeço muito meu pai, que mesmo não podendo me dar muita coisa, mas agradeço pelo que ele pôde me dar, que é a minha educação, né? Hoje eu sei que meu pai é uma pessoa muito feliz pelo homem que eu me tornei, a minha mãe, né? Pelo carinho, e assim, mãe é mãe, né? A gente não tem, se a gente fosse falar o que é a palavra mãe, a gente não caberia em três letras, né? Então, a minha relação, eu sou uma pessoa muito família, né? Gosto muito de, sempre quando eu posso, eu digo que hoje eu resido em Matriz, né? Mas sempre quando eu tenho um feriado, no final de semana, alguma eu sempre procuro hoje estar com a minha família, né? Às vezes eu deixo a vida de fazer uma viagem, de conhecer outro lugar, para mim estar na minha casa. Eu gosto particularmente de estar onde eu me sinto bem, né? E eu me sinto bem na minha casa, ou seja, na minha família. Qual foi a sua maior conquista profissional e também pessoal? Gente, assim, maior conquista pessoal, profissional, assim, eu acho que eu venho conquistando muita coisa através do meu trabalho, né? Profissionalmente, eu digo que estar hoje aqui no IEMA, para mim é uma conquista. Porque, como eu disse para vocês, uma primeira oportunidade de estar numa escola e estar numa escola como o IEMA não deixa de ser uma conquista. A gente sabe que aqui temos professores efetivos, temos professor seletista, né? Eu, no caso, sou um professor seletista aqui. Então, se a gente for falar para um professor, para um outro profissional de área, que seria uma conquista profissional, a gente vai dizer que é um concurso, né? Então, você ser concursado municipal, estadual ou federal, eu acho que isso aí é o sonho de todo profissional, né? Ter uma estabilidade, ter uma segurança. Mas eu sou muito realizado de estar numa escola como essa, né? De ter uma estrutura como a gente tem, de ter um ambiente como a gente tem. E, pessoalmente, eu acho que a maior conquista hoje é ser independente, né? Independente financeiramente, de realizar muita coisa que eu tinha vontade de fazer e por algumas privações financeiras a gente não conseguia, né? Gente, eu acho que as realizações estão nas coisas mais simples da vida, né? Às vezes você vai olhar naquelas coisas bem simples que você não conseguia realizar há um tempo atrás, e hoje você poder realizar sem peso na consciência, sem ficar se cobrando se amanhã vai faltar ou vai fazer falta. Eu acho que a maior realização hoje é isso, né? Hoje eu poder fazer coisas que antes eu tinha uma privação.
para mim fazer. Nós queremos saber também como o senhor conheceu o professor Jardel, se o senhor sente falta do seu projeto. Quero mandar um abraço para o meu amigo aí, meu irmão, meu compadre agora, né? Vai ser padrinho da minha filha. E o Jardel, a gente se conhece, né? Desde já tem mais de 10 anos isso, né? A gente estudou junto em Bacabal e fomos morar em São Luís, né? E a vida às vezes prega muitas peças e hoje a gente teve um tempo trabalhando junto aqui no IEMA, né? Ele formado em engenharia elétrica, ele em matemática, e ele sempre tinha me dito que ele tinha muita vontade de trabalhar no IEMA. Eu cheguei em 2019, em fevereiro, e em março, um mês depois, ele chegou, né, para compor o nosso quadro. A gente chegou a dividir casa aqui, moramos juntos. É um excelente profissional. Claro que não só eu, como todos os outros colegas professores e principalmente os alunos, sentem falta, né? É o que eu digo, gente. Voltando na pergunta anterior da Bruna, se eu me achava um bom professor, um bom profissional, eu acho que todo mundo sente falta de um bom profissional, né? E se o nome do professor Jardel hoje é lembrado por muitos, é porque eu creio que o bom trabalho ele fez por aqui. Agora tem algumas perguntas no Instagram. A primeira foi: desde quando você atua como docente? Desde quando eu atuo como docente? Desde 2018. Como é ser alguém muito importante, um grande influenciador para os jovens? Eu acho que realmente a nossa figura aqui dentro para vocês é muito importante e é um espelho, né? Até porque às vezes eu creio que a gente serve de inspiração para muita coisa, né? Às vezes, por exemplo, vocês meninas, vocês veem essas professoras, né? Você tá, por exemplo, a professora Stefânia, professora Thaís, professora Gilmara, professora Jardiane, entre outras, e vocês verem essas mulheres, né? Mulheres graduadas, mulheres mestres, mulheres doutoras, né? E isso passa uma imagem de vocês, dizendo assim: eu quero ser como A, eu quero que B sirva de exemplo para mim, né? Então, queira ou não queira, a gente carrega um peso de ter uma imagem positiva para vocês, não só aqui dentro, como fora da escola. E eu costumo dizer que, como eu sou aqui dentro, eu também sou fora da escola. Claro que a gente tem uma outra vida também, a gente tem um momento de lazer, a gente tem família, a gente tem amigos, né? A gente tem um momento mais descontraído. Aqui a gente tem que manter uma postura também mais adequada com o ambiente, mas realmente é um papel bem importante e eu gosto disso, de passar isso para vocês, justamente de levar vocês para o melhor caminho, né? De tentar influenciar de uma forma que vocês consigam ter êxito na caminhada de vocês, né? Por exemplo, como eu sempre digo, que no final do ano o maior presente que vocês podem dar como professor é a aprovação de vocês no vestibular, né? Então, isso aí para mim é onde eu quero mais influenciar os meus alunos. E em toda a sua carreira profissional, qual foi o momento mais marcante para você? Eu acho que na minha carreira profissional o momento mais marcante que eu tive foi a primeira colação de grau aqui do IEMA, né? Porque você participar de toda uma vida dos alunos aqui de primeira série até terceiro ano, como eu vou participar, por exemplo, de vocês aqui, porque na última formatura a turma já tinha iniciado em 2018 e eu cheguei em 2019, né? Então eu já peguei o barco andando. Então vocês eu acompanho desde a primeira série, primeira, segunda, terceira. Então vai ser um momento mais especial ainda, né? Porque fui professor de vocês nesses 3 anos. Então eu acho que o momento mais marcante para mim foi a formatura, a primeira formatura de turma aqui nos cursos técnicos de Matheus. Na escola, além das atribuições docentes que desenvolve, há outras tarefas? Aqui a gente é dividido em
algumas pastas, né? Nós temos os professores, temos os coordenadores de área, temos os coordenadores de estágio, temos os coordenadores de Olimpíadas, formações, e temos o gestor, né? Eu, além de ser professor de matemática nas terceiras séries, também sou coordenador de área, da área de naturezas, ciências da natureza e matemática. Eu quero saber se o professor de matemática era sempre quis ser ou não, depois de uma pessoa que decidiu ser professor, já tinha desde o início. Pois é, gente, eu acho que às vezes a profissão ela encontra a gente, né? Se vocês me perguntassem se eu fizesse uma pergunta para o meu eu do passado, dissesse, você quer ser professor? Eu diria que talvez isso não passava pela minha cabeça, né? Eu tinha vontade de fazer administração de empresas, muito pelo meu tio que sempre foi comerciante, né? E eu via nele um gerente de loja, um cara bem sucedido profissionalmente, que me espelhava, né? Como eu disse, era um espelho. Mas só que eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, uma vida de comércio. Então eu fui procurando campos, né? Antes de passar no vestibular, quando eu fiz o vestibular para matemática, eu fiz um concurso da Marinha, né? Aí fui aprovado tanto no concurso da Marinha como no vestibular de matemática. Mas como eu teria que ir embora do estado, ir para um estado mais longe, e eu sabia que eu tinha feito uma boa prova da UEMA, eu preferi esperar o resultado da segunda etapa da UEMA e arriscar o curso de matemática. E, como eu disse, fiz uma boa prova, fui aprovado e tomei a decisão de cursar, né? E dentro do curso, em nenhum momento eu me senti arrependido de ter escolhido. E, como eu digo, a profissão às vezes chega para a gente e a gente abraça. E hoje, eu sempre digo, hoje a melhor coisa que eu poderia fazer, eu estou fazendo. Não tem um dia que eu venha para cá me sentindo mal, com preguiça de dar aula, com preguiça de fazer o meu trabalho. Eu me sinto motivado. Todo dia de planejar aula, de fazer exercício, de estar com vocês de segunda a sexta, para mim isso nunca foi problema. Foi sempre motivação de fazer o que eu gosto. Tem sempre um ditado que diz que quem faz o que gosta nunca vai trabalhar, né? Então isso já fica para vocês quando vocês forem escolher a profissão de vocês. Como orientar alunos a escolher uma profissão? Eu acho que desde criança a gente já vai formando essa opinião, né? A gente vê muito, principalmente quando a gente tem o pai da gente, a mãe da gente, eles são a primeira fonte de inspiração para o que a gente vai ser, né? Meu pai é médico, eu quero ser médico. O meu pai é policial, eu quero ser policial. Meu pai é professor, eu quero ser professor também. O que eu digo, gente, de como orientar é de vocês seguirem principalmente a vontade de vocês e não a vontade dos outros, para vocês não se tornarem profissionais frustrados, né? De estarem fazendo algo que vocês não gostam, porque do jeito que eu acabei de dizer, que quem faz o que faz por prazer, não trabalha, quem faz o que faz e não gosta do que faz, é torturante. Você imagina você acordar, eu sou professor, eu tenho que dar aula todo dia, eu não gosto. Você imagina como é que eu já levanto pela manhã, sabendo que eu tenho que ficar aqui o dia todo. Então é torturante para mim. Mas eu não vejo assim. Então eu vejo que vocês têm que seguir o coração de vocês. Vocês têm que ver o que é mais apto a vocês. O que se parece mais a vocês. Não vão, porque eu tenho que ganhar X, porque profissão tal paga 2X, paga 3X. Não, gente, não perca dinheiro, remuneração é uma consequência do seu trabalho. E se você é um bom profissional, você pode ter certeza que esse retorno vai vir, né? Então, você tem que só o quê? Você não pode parar. A gente nunca pensa que os estudos acabaram. Você se forma, você faz uma pós-graduação, você faz essa pós, você faz um mestrado, você vai para o doutorado. Então, claro que quanto mais eu me qualifico, mais retorno eu vou ter, né? Então, eu acho que a motivação para vocês é vocês seguirem as aptidões de vocês.
vocês seguirem o caminho que vocês acham que é o melhor para vocês e que ninguém não se deixe direcionar pelos outros, direcione-se pela vontade de vocês. E como você avalia a educação do nosso país? Eu acho que a gente, falando de forma macro, né, do todo, a gente tem muitos problemas, né, muitos problemas mesmo de fato na educação. A gente sabe que hoje a educação é o pilar de qualquer sociedade, né, e a gente vive aí de escândalos, de corrupção, de problemas que afetam, né, porque estão tirando recursos da educação, recursos que viriam para vocês, recursos que iriam para pesquisa, recursos que iriam para projetos, né? A gente teve uma pandemia aqui agora que, por exemplo, se o dinheiro chega para o destino, muita coisa a gente poderia ter feito aqui no nosso país, né? Porque aqui também tem ciência, a gente só precisa ser mais, né, incentivado a isso. E no nosso estado, a nível do estado, a gente vê uma melhora muito grande, né? A gente tem aí vários projetos de escola digna, escola em tempo integral, escola de educação técnica e ensino integral, como é o IEMO. Então, o Maranhão tem crescido muito, né, em relação à educação. E eu acho que, falando de municípios, os municípios têm que procurar saídas, procurar caminhos, porque eu como professor, eu vejo que o grande problema da educação é a educação básica. É aquela base que o aluno tem no ensino fundamental, que se é tirado isso dele, quando ele chega no ensino médio, ele vai sofrer. Porque você tem que ter conhecimentos prévios, né? Então eu acho que isso tem que ser uma parceria bem feita, né? Bem amarrada. Então a gente ainda tem um grande caminho a percorrer para a gente ter a educação que a gente merece. Agora uma pergunta. Quando passa mais um vai para a Série A? Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, né? Sou muito zoado aqui na escola por causa disso. Mas eu tenho fé em Deus que esse ano o nosso Vasco vai subir e vai dar muita alegria a partir do ano que vem. Sobre isso, muito obrigada pela sua participação. Dá um recadinho aí pro pessoal ler seus pets, alunos. Pessoal, agradeço o convite, né, de participar desse bate-papo aqui descontraído e produtivo. E deixo a mensagem para vocês que a educação transforma, né? Então, façam da educação algo saboroso, né? É uma semente que você está plantando hoje para você colher futuramente. Então, se dedique, se esforce, se comprometa. Eu sei que é difícil, é árduo, é cansativo, tem momentos que você quer parar, tem momentos que você quer desistir, mas não desista. Isso são barreiras que a vida está botando para te testar. A vida para ninguém é fácil, né? E para vocês eu desejo muito sucesso, desejo tudo de bom. Estou aqui na unidade, sempre que precisarem, estou por aqui à disposição de todos. Um abraço, valeu. Tchau.